Opinião no Ar de volta. Hoje a gente está conversando com o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, e a pergunta agora é da aniversariante Amanda. Manda lá. Muito obrigada. Presidente, eu queria continuar na toada dessa sua resposta anterior para a gente traçar um histórico, até de uma forma didática, né, para que todos possam entender essa diferença do papel, da função do BNDES, que era uma quando financiava, por exemplo, os campeões nacionais no governo do PT, e mudou completamente desde o governo Temer, na verdade, né, com a Maria Silvia Bastos já na presidência, e continuou nessa toada liberal. Então passou de ser um banco com aquela carteira de crédito que chegou, sei lá, quase 300 bilhões de reais em determinado ano ali, 2008, 2009, nos governos do PT, passou por uma carteira de crédito muito mais enxuta, mas também um banco que presta serviço, que investe nos locais certos, como o senhor disse, né, construção, obras, saneamento, mas também que presta serviço, como a estruturação de projetos, a união, a integração de atores, de investidores. Queria que o senhor discorresse um pouco sobre essa mudança dos campeões nacionais para o atual papel do BNDES. Tá, Amanda, vou fazer uma resposta aqui, mas talvez ela fique um pouco longa. Eu vou pedir você me interromper, então, porque vou ter que contar um pouco a história até da política econômica brasileira. O BNDES é um banco fundado há 69 anos. Um banco que ajudou a construir o Brasil. E o BNDES, como banco de desenvolvimento, assim como vários outros a nível global, foram fundados na Segunda Guerra justamente com esse intuito de planejamento, de projetos, de investimento. E o banco vem cumprindo essa função ao longo desses quase 70 anos. A partir, naturalmente, do governo PT, no começo do século, o banco ele foi turbinado, ele foi muito multiplicado o tamanho do balanço do BNDES. E o mesmo aconteceu com Caixa Econômica, com o Banco do Brasil. E já vinha nessa toada desde 2003, 2004, e quando chegou ali em 2008, o nível de subsídio e de recurso alocado do BNDES para ele fazer essa política pública, e novamente, a gente tem sim que questionar os motivadores por trás disso, se é que mesmo era um motivador de desenvolvimento ou era um motivador de artifício fiscal e de canalizar recurso para campeões nacionais. A gente tem que questionar isso como brasileiro, mas a verdade é que a partir de 2008, 2009, o banco saltou de tamanho e o subsídio que nós brasileiros tivemos que aportar ali ao longo de quase 10 anos foi acima de 200 bilhões de reais. Então o banco chegou a ter uma carteira de crédito de quase 900 bi e depois ela foi se reduzindo, porque acabou o oxigênio da máquina pública brasileira, acabou a nossa capacidade de suportar esse subsídio. E aí, com a chegada da Maria Silva, em 2016, teve a criação da TLP, que é justamente reduzir o subsídio do banco. Ele conduziu uma virada na estratégia do BNDES. E a redução do subsídio ela foi fundamental, não só para a redução da dívida fiscal brasileira, como também para o banco. Ajudou o banco a se transformar, saindo de um monopolista distribuidor de subsídios para um banco que presta serviço ao governo federal, presta serviço aos estados, apoia os heróis nacionais. Então o banco passa a ter cliente. Era um banco que tinha beneficiários, que recebiam benesses econômicos, e tem que atender cliente, como qualquer outro banco, seja ele público ou privado. E a sua colocação é certa. Essa guinada se deu durante ali a gestão do presidente Temer, capitaneada pela Maria Silva. Fizeram um belíssimo trabalho na criação da TLP. A TLP é um instrumento muito bem pensado e forçou o banco a dar próximos passos, ser mais ágeis, pensar novos produtos, pensar novos serviços. E esse trabalho que desde 2016, vem acontecendo, e agora eu tive a oportunidade e o privilégio de chegar para dar continuidade nisso que vem acontecendo. E para mim é uma gratidão enorme poder trabalhar num banco como o BNDES, e não estou aqui rasgando seda, até porque não sou político, tá, mano? Mas quando a gente compara o BNDES com bancos de desenvolvimento mundo afora, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento é de fazer inveja a país desenvolvido. A gente tem um bancaço em nossas mãos. Só que não precisa e nem deve usar o banco como distribuidor de subsídio. Pega dinheiro do bolso do Tesouro e dá para a empresa A. Pega do bolso do Tesouro e dá para o país C, que é a transferência econômica. Na hora que você pega esse banco, que estava focado em fazer empréstimo, né, exclusivamente, e passa a criar uma área de serviços que presta serviço ao governo federal e estadual em privatizações, concessões, não atua só com crédito, atua com garantia também, multiplica a sua forma de ferramentas para fazer isso. Passa a ter as empresas privadas, empresas de grande porte, como cliente e recebe recurso dessas empresas para apoiar em mitigação de questões de saúde durante a crise do Covid,
lança uma chamada de restauração de patrimônio histórico em parceria com a MRS, com o Vale do Rio Doce, com a Ambev, com a Energia. Lança projetos de reflorestamento em parceria com atores privados. Porque hoje você tem uma demanda enorme no Brasil e no mundo de empresas privadas querendo fazer ações sociais e ambientais. Então, por que não o BNDES receber recursos dessas empresas, em vez de só dar para elas para aplicar nos projetos, já que todo mundo quer fazer isso? Então, uma verdadeira mudança na forma da gente ver o BNDES em um banco que está ali com muita capacidade financeira, super capitalizado, mas que não é só um distribuidor de subsídio de benesse econômica. Agrega valor, cria ativo intangível, cria inovação. E é isso que a gente tem feito com o banco nos últimos 2 anos e meio e, graças a Deus, está indo muito certo. E estão os resultados para a gente ver. Privatização do saneamento no Rio de Janeiro, privatização do saneamento em Alagoas, privatização do saneamento no Amapá, privatização da Companhia Energética do Rio Grande do Sul, Companhia Energética de Brasília, Companhia Energética do Amapá. Esse banco, que agrega valor em diferentes formas, está dando, graças a Deus, muita alegria para o brasileiro e tem muito, muito mais o que fazer pela frente. A gente trabalha que, para no futuro, seja um banco de Estado, um banco que continue com a sua missão e não sendo usado como ferramenta de, enfim, malabarismos fiscais e ou benesses para grupos amigos.